Olá, olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai conversar ainda sobre a Lei Complementar 194, agora de 23 de junho de 2022, porque muita gente está perguntando se é possível a repetição do indébito com relação a tuste e atude. Apesar de ser uma tese antiga, ainda pode existir alguma dúvida. Ou mesmo com relação à aplicação a fatos anteriores. Será que isso violaria a retroatividade da norma? Né? Muitos me perguntaram, mas peraí, isso aí não é só para penalidade? Então, a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Então, resolvi aqui trazer esse vídeo para sanar algumas dessas dúvidas, que pode ser também a sua dúvida. Para quem não me conhece, eu sou a professora Renata Belim, eu sou professora dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, da PUC, da USP, da FGV, do IBMEC, entre uma série de outras universidades. Doutora em Finanças e Tributação pela UERJ, palestrante, autora de livros e artigos científicos, advogo há mais de 20 anos na seara administrativa e contenciosa tributária, e também hoje ocupo uma das cadeiras do CARF como conselheira dos contribuintes. Então, vamos agora ao que interessa, né? E a questão, gente, ela perpassa o artigo 106 do Código Tributário Nacional. Para ter, primeiro, a questão da irretroatividade, que é o primeiro ponto, depois eu falo da repetição do indébito, que é uma coisa decorrente da outra. Quando uma lei nova ela nasce, criando situações específicas, quando ela agrava a situação do contribuinte, seja aumentando uma alíquota, que é de 10 passou para 12, seja de alguma base de cálculo que era X passou a ser Z, e isso gera um aumento de carga, ou um tributo que não existe, como grandes fortunas, e amanhã ele passa a existir. É claro que, com relação a isso tudo, você não pode atingir fatos passados, além de ter que aplicar anterioridade em algumas dessas situações. Temos exceções? Temos. Eu posso gravar alguns vídeos principiológicos para vocês, que parece bobeira, mas não é. A base de todo conhecimento é princípio. Se você conhece bem os princípios, você consegue desvendar, inclusive, oportunidades. Está aí o de FAO, noventena. Agora, a dúvida que vocês me perguntaram, e retroatividade. Então, básico não é, mas a gente precisa entender a filigrana e sugiro vocês estudarem um pouco mais os princípios, porque dali surgem N oportunidades. E aqui eu vou focar na dúvida específica da irretroatividade da lei tributária. A lei tributária, é óbvio que a regra é não retroagir para atingir fato passado, como são os exemplos que eu acabei de dar. Mas eu depois a alíquota de CMS aqui em São Paulo é 18, quero 20. Pode, pode. Mas eu não posso atingir fatos anteriores. Somente fatos posteriores, e no caso do ICMS, tem que respeitar ambas as anterioridades, tanto as de exercício quanto os 90 dias. Então, quando uma lei nova pode aplicar-se a fatos anteriores, aplicando-se imediatamente para situações que já ocorreram? Existem algumas situações que você vai encontrar lá no artigo 106 do Código Tributário Nacional. E o Código Tributário Nacional, lá no 106, ele vai dizer assim, ó, aplica-se. Primeiro, ele vai falar que a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e os pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116. Aqui a gente está falando daqueles fatos que estão sujeitos à condição. Então, na realidade, o fato gerador ainda não aconteceu, porque pende de alguma condição para que aquele fato ocorra e o tributo seja exigido. Então, nessas situações, se você está ali, pende alguma situação, pende algum item que tem que ser realizado para que aquele tributo incida. E nesse meio tempo veio uma lei, você tem que aplicar a lei que rege o fato e a lei no momento da ocorrência do fato. O dia que vier a condição, o que é que vai acontecer? A nova lei está em vigor e é ela que você vai aplicar. É isso que está escrito aqui. Mas o que me interessa não é isso, não. É o artigo 106 do Código Tributário Nacional, que diz: a lei aplica-se a fato ou ato pretérito. É o caso de que a lei veio e ela vai atingir fatos anteriores. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa. As pessoas esquecem desse item. Guarda essa que eu vou falar das outras anteriores, que são mais simples e que todo mundo lembra. Aí tem o inciso segundo, tratando-se de ato não definitivamente julgado. Aí ele coloca 3 opções. A primeira, quando deixe de defini-lo como infração. Por exemplo, amanhã ou depois a multa de 50% por compensação não homologada venha a ser declarada ilegal e ela morre. Então, aquela infração que me pune com pagamento de 50%, ela deixa de existir. Consequentemente, ela vai atingir o quê? Fatos anteriores, porque ela deixou de existir.
Mas tem a letra B, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão. Na minha opinião, a letra A e a letra B, praticamente elas tratam da mesma coisa. Defini-lo como infração ou tratá-lo contrário a qualquer exigência de ação ou omissão. É a mesma coisa que definir contrário à norma. Mas tem um quê aqui nessa letra B, vírgula, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha sido aplicada a multa por falta de pagamento de tributo. Então, nesses casos, tem que olhar com Granossales, porque se houver aqui alguma fraude, ou tiver naquele caso concreto que deixou de imputar uma infração, ser qualificado com a implicação de pagamento desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. Então, se você tem uma infração XPTO que decorre da falta de um pagamento de tributo, não dá, mantém. Ou você realizou algum comportamento fraudulento para evitar o pagamento daquilo que deixou de ser infração, também vai pagar. Então, aqui você tem praticamente a letra B, é a exceção da letra A. Então, você não retroage quando deixe de defini-lo como infração. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, ou seja, não julgou ainda, quando se trata, quando deixa de defini-lo como infração. Estou lendo aqui o Código Tributário Nacional. Mas, quando você está dentro dessa situação e tem fraude, ou implica o não pagamento do tributo, como diz a letra B, aí não há que se falar em retroação para atingir fatos anteriores, tratando-se de ato não definitivamente julgado. E tem a letra C, que essa aí é a mais comum da gente ver na aplicação da irretroatividade, que é quando lhe comine penalidade menos severa que é prevista na lei vigente ao momento do fato gerador daquela imputação. Aí depois, amanhã ou depois, a multa por compensação não homologada, ela vem a ser declarada ilegal. Hoje é 50%. Amanhã vem uma lei, antes mesmo do julgamento, hipoteticamente, vem e diz que é 20%. Então, ela reduziu uma penalidade. Se ela reduziu aquela penalidade, ela se aplica a fatos anteriores, desde que ele não tenha sido definitivamente julgado, como diz aqui o artigo 106 do Código Tributário Nacional. Quando lhe comine penalidade menos severa, tratando-se de ato não definitivamente julgado. Mas o que eu quero me apegar aqui, então, a gente já tem isso aqui claro, né? Deixe de defini-lo como infração, desde que não haja fraude ou que implique a ausência de pagamento de tributo, e desde que haja uma redução de alguma penalidade, quando no momento da ocorrência do fato a penalidade era maior, é a retroatividade benigna para atingir situações anteriores, gravadas com uma multa, por exemplo, maior do que aquela prevista posteriormente. Agora, o inciso 1º do artigo 106 é que é o X da questão. Aplica-se a lei a ato ou fato pretérito, ou seja, retroatividade, em qualquer caso, em qualquer situação, quando seja expressamente interpretativa, incluída a aplicação de penalidade a infrações de dispositivos interpretados. Então, veja bem, quando eu tenho alguma lei que interprete alguma realidade, o que é a lei interpretativa? Vamos entender primeiro o que é isso. Uma lei interpretativa é aquela que não cria direito novo. É aquela que vai literalmente dizer algo que você já sabia. Ou seja, é claro que o ICMS não vai incidir sobre a venda do ativo. Concorda? Porque não tem o quê? Venda de ativo fixo de uma empresa prestadora de serviço, aquilo ali não é mercadoria, ela não vende mercadoria, ela vende serviço. Então, a venda de um ativo não há incidência do ICMS por ausência da caracterização da hipótese material de incidência. Aí vem uma lei e diz, não incide. O imposto previsto no artigo tal, ICMS, não incide sobre venda de ativo. Óbvio, é uma coisa que eu já sei, porque a hipótese não ocorreu. Mesmo que não tivesse lá, não iria incidir. Então, uma norma que traz uma realidade já sabida dentro do ordenamento jurídico. Só que essa situação é relativamente simples. Existem outras, como foi o caso da repetição do indébito tributário, não sei se vocês vão se lembrar, da Lei Complementar 118, né, de 2005, não é isso? Que tratava na época da interpretação da repetição do indébito, que era 5 mais 5, de repente não é mais assim, é 5 anos. Naquela situação, isso não era uma norma interpretativa, porque antes eu tinha um prazo prescricional para ajuizar a minha ação de 5 anos, desde que tivesse acabado os 5 anos para homologação do crédito. Por isso que se dizia 5 mais 5 até a vigência da Lei Complementar 118 de 2005, que se deu em 9 de junho do mesmo ano, de 2005. Então, veja bem, a gente tinha na jurisprudência o quê? 5 mais 5.
De repente não é 10 não, tá, galera? É só 5. É óbvio que eu estou criando um direito novo. Aquilo ali não está interpretando nada. E a lei dizia que era meramente interpretativa, aplicando a fatos presentes e atingindo fatos anteriores. Tanto que isso aí foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal inconstitucional, não é bem assim. A partir da edição da norma e da sua vigência, 9 de junho de 2005, 5 anos. Daqui para cá, eu tenho que preservar as ações ajuizadas sobre aquele texto até aquela data. Então, preservou-se 5 mais 5 até então e 5 anos na sequência. Não dá para aplicar para todos os fatos pretéritos, isso viola um direito. Essa era uma norma o quê? Que por mais que a lei trouxesse interpretação, dizia que era interpretativa, ela não era. É uma norma que constituía um direito novo. A norma meramente interpretativa, e essa se aplica imediatamente atingindo fatos pretéritos, é aquela que diz algo que a gente já sabe. É aquela que literalmente interpreta a norma jurídica, não criando um direito novo, ela só clarifica uma realidade. Que foi exatamente o que me parece que aconteceu na Lei Complementar 194. A Lei Complementar 194, ela já diz algo que já é sabido. Energia elétrica e comunicação são bens essenciais e não podem serem tratadas como supérfluo. Ela está interpretando, o Supremo já disse isso. Com relação a combustível, gás ou transporte coletivo, por mais que o Supremo ainda não tivesse se pronunciado sobre o tema, me parece que isso aqui é muito óbvio. São bens essenciais. Eu estou interpretando a norma dentro do contexto de capacidade contributiva e essencialidade, supérfluo mais caro, essencial mais barato. Então, também não me parece ali que há uma constituição de um direito novo. Eu meramente interpreto. Mas a dúvida de alguns seguidores foi com relação a TUST e a TUSD, a taxa de transmissão e a taxa de distribuição, que hoje foi alterada, a Lei Candir, no seu artigo 3º, ela foi alterada pela 194. E a 194 vai me dizer o quê? Que essas taxas de distribuição e transmissão, elas não se incluem, elas não incidem no ICMS, elas não estão dentro da base de cálculo do ICMS. Fala de que o imposto do inciso tal, ou seja, o ICMS, não incide sobre as taxas de distribuição e de transmissão. Então, veja bem, na minha opinião, isso não está criando um direito novo. Isso já é discutido há muito tempo. Tudo bem que o STJ já tem uma repetitivo, que já até tem um vídeo sobre isso aí, hein, gente? Já tem um repetitivo sobre esse tema, ainda não foi julgado, e existem chances de êxito nesse negócio. Então, na minha opinião, a lei complementar 194, ela nada mais fez do que dizer o que é sabido, não incide. Eu compro energia elétrica. O que eu preciso fazer para que ela chegue ali, que são discriminadas na conta de energia, tudo bem que ela queira que eu pague. Mas elas não estão embutidas dentro da base. Aquilo ali não pode incidir o ICMS, porque mercadoria é uma coisa, e eu não posso comparar como se fosse tudo a mesma coisa, porque não é. Taxas estão no âmbito. Quero repassar ela, e a legislação permite que repasse, tudo bem. Passa ali na conta. Mas eu não posso fazer com que esses valores que repercutem mais na energia paga, repercutam o quê? Na minha base de cálculo, que vai quase que duplicar não, mas vai aumentar bastante aí a base de cálculo do ICMS. Então, tira. Isso não está dentro da operação de circulação de mercadoria. Mercadoria é uma coisa, e não se confunde com essas taxas. Resumindo a ópera. E a lei vai me dizer o quê? Que essas taxas, de fato, sobre elas, não vai incidir o ICMS. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo algo que já se sabe. Claridade. Por isso que eu entendo que ela é uma norma interpretativa. Mas é claro que, obviamente, teremos aí muitas controvérsias, porque há quem diga, e provavelmente, se não tem, ainda vai ter, que vai dizer que ela é constitutiva de direito. Não, antigamente não se sabia ao certo o que é. Agora, a partir de agora, tudo bem. Eu preciso excluir. Dali para trás, não. Vamos ver o que o STJ vai dizer. Então, não sou mágico. A gente tem que ver aqui o que o STJ vai tratar sobre esse tema. Mas importante é que o seu direito a uma ação de eventual repetição de indébito, ela nasce desde que você pague errado ou tem uma norma que te diga que você não precisa pagar. E hoje você tem. A partir de 23 de junho de 2022, o que você tem? A impossibilidade da cobrança do ICM sobre essas duas taxas. Então, a partir de então, você não é obrigado a pagar. E só 2 estados da federação fizeram adequação na sua legislação. Espírito Santo e Santa Catarina. Todo o resto não fez. Isso quer dizer que na próxima conta você vai ser
cobrado, e na próxima até esse troço aí ser resolvido. E aí surge para você o quê? O direito, se tiver pago, a repetição daquilo que pagou indevidamente, ou uma ação para pleitear liminarmente o não pagamento do ICMS sobre aquelas duas rúbricas que a lei que vige imediatamente já determinou que sobre elas não deveria incidir. Então, são duas coisas diferentes. O daqui para frente, na minha opinião, é quase que 99,9% de chance de você conseguir essa tutela. Com relação ao para trás, é aquela tal história, né? Pende no julgamento do STJ, né? Que, aliás, está suspensa as ações, inclusive, por conta disso, se esses valores estavam ou não dentro da base de cálculo. Se entender-se que essa norma agora ela é interpretativa, ela retroage. E você vai ter direito ao quê? Aos 5 anos anteriores da data que você ajuizou a ação. Ou se nada fez, daqui em diante para trás. Ou se o STJ modular os efeitos, aí você tem que ver como é que ele vai modular para saber a partir de quando você poderá repetir-se de eventual indébito ou deixar de pagar aqueles valores. Então, na minha opinião, a tese ela é válida, não foi julgada ainda. Tem chance de ser declarada interpretativa? Eu acho que tem. E se for declarada, quem entrou com a ação provavelmente até a data do julgamento será agraciado com os 5 para trás, da data do julgamento da ação e tudo para frente. Quem não fez nada, morreu. Lembre que o direito não socorre quem dorme. E advogado, ele briga, ele disputa, ele está ali para ver o bicho que vai dar. Então, na dúvida, combata. Bota o boi, bota a coisa para girar. Porque numa dessa, você pode ter uma tutela provisória para algumas situações, para outras, você pode repetir para trás, lembrem que você só pode, sim, trocação, você só pode compensar após o trânsito em julgado, então não vai cair na asneira de fazer isso antes que vai dar errado. Então, ou suspende a exigibilidade do crédito, ganha liminar e deixa de pagar, espera a sentença transitar em julgado para recuperar o indevido, que é requisito para eventual compensação. Aqueles valores, ou no caso, executa a sentença para obter o precatório, no caso de você, se você quiser, a restituição em dinheiro. Então, são esses os pontos que eu queria tratar com vocês, que são extremamente importantes. A questão da irretroatividade da lei, da retroatividade, no meu caso aqui, me parece que é uma norma interpretativa, logo ela atinge fatos futuros, presentes e passados, e se isso assim for determinado, você tem o direito a repetir o indébito da TUST e da TUJ dentro do ICMS das contas de energia elétrica, dentro dos 5 anos. Lembre que tem a modulação. Então, corre. E daqui para frente, depois de 23 de junho de 2022, como a lei é clara e ela vigia desde aquela data, esses valores por si só já estão na lei que não incidem o ICMS sobre aquelas rúbricas, você já tem direito a não pagar desde então. E se o Estado ainda não se mexeu, você pode ajuizar uma ação para garantir o não pagamento, ou caso você venha a pagar, a repetição daquilo que foi pago e a posteriori, a ausência de pagamento. Então, são esses os esclarecimentos. Espero que tenha ficado claro aqui para vocês nesse jogo rápido. É isso aí, galera. Qualquer outra coisa, deixa aí nos comentários se tiver alguma outra dúvida, que sempre que possível eu respondo para vocês. Se você ainda não está inscrito no canal, chegou até aqui, vai lá, se inscreve, aciona o sininho, deixa o seu comentário, que eu gosto muito de saber, tanto que eu estou fazendo vídeos específicos para sanar as dúvidas daqueles que deixam lá e honrando também esse feedback que é muito importante para mim. Então, deixa seu comentário, deixa sugestão de tema, enfim, coloca ali, porque afinal de contas o canal não é só meu. Eu faço exatamente para vocês. Então, até o próximo vídeo.